Prof. Andressa Moreira e eu sou formanda do curso de Pedagogia da Uninter. Hoje eu vim trazer para vocês a proposta do meu estágio supervisionado de ensino fundamental, que ele está acontecendo de forma EAD por causa das circunstâncias que a gente está vivendo, a gente está enfrentando essa pandemia do coronavírus. Então, eu vou trazer 5 dicas para vocês, papais e mamães e responsáveis, é claro, 5 dicas para vocês fazerem com suas crianças aí em casa. Se liga no conteúdo! Rotina, isso mesmo. A rotina é fundamental para o pleno desenvolvimento das crianças. Ela estimula no processo de aprendizagem e ela também prepara a criança para o desenvolvimento das tarefas do dia a dia. Ai, prof, mas a gente está de férias, a gente precisa descansar. Sim e não. Por que sim e não? Sim, a gente precisa ter momentos de lazer, a gente precisa descansar, mas a gente está de quarentena. Isso desde março. Então, de março até agora, que a gente está em junho, são 3 meses quase aí, e é importante a gente manter a rotina. Te convido a conhecer um livro da escritora Maria Carmen Silveira Barbosa, que ele se chama Por Amor e por Força, Rotinas na Educação Infantil. Ele trata do processo de rotina que vem desde a educação infantil até a nossa idade adulta, até o desenvolver da nossa vida. Maria Carmen Silveira, ela é graduada em Pedagogia pela URGS, ela tem especialização em Alfabetização e em Classes Populares pelo GEMPA, e também em Problemas de Desenvolvimento Infantil pelo Centro Lídia Coriati. Ela também tem mestrado em Educação pela URGS e doutorado em Educação também pela Unicamp. Esse livro, o livro Por Amor e por Força, então, ele conta com 12 capítulos, onde a autora apresenta discussões no processo social que constituem as rotinas desde a educação infantil, trazendo uma reflexão e análise de como as rotinas são desenvolvidas, ou seja, elas seguem um princípio de emancipação ou da autonomia das crianças no aprendizado. E dessa forma, a autora coloca que apesar das propostas das rotinas da creche serem ligadas diretamente à organização escolar, elas também são ligadas ao nosso convívio em sociedade. Então, a autora inclusive comenta que ela fez as pesquisas dela em diversos âmbitos diferentes, em escolas do exterior, escolas privadas, escolas particulares, e diante da pesquisa de campo dela, ela chega à conclusão, então, que as rotinas elas não são construídas naturalmente. Então, se tu não for imposto a um padrão de rotina, tu não vai ser construído naturalmente. E elas estão diretamente ligadas a padrão de construção social. Dessa forma, então, a rotina pedagógica é um componente de grande importância para estruturar e organizar os tempos, os espaços das instituições de ensino, levando em consideração as especificidades de cada sujeito, de cada criança, de cada pessoa, de cada professor. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, depois dessa teoria toda, é mantenha a rotina. Claro que vocês não precisam acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Não, não é necessário. Mas é importante vocês entrarem em consenso aí no âmbito familiar de vocês para manterem uma rotina, principalmente com as crianças, né? Não deixe ela dormir até meio-dia, não. Mantenha uma rotina, façam atividades durante o dia todo. Não é ficar acordado de madrugada, trocar o dia pela noite, não. Porque isso é importante, principalmente para a vida adulta dela, para os movimentos diários, e assim que voltar às aulas, ela já está em rotina. Além de tudo, a rotina ela pode desempenhar um grande papel na saúde mental, né? Ajudando a gerenciar melhor a nossa ansiedade, principalmente nesse período de incerteza. Inclusive, a Júlia Moraes, do site Cuida Aí, ela tem uma baita reportagem, se vocês quiserem ver depois, o link vai estar aqui na descrição, que ela fala que, além de todos os benefícios, né, de manter o padrão, a rotina vai melhorar os nossos níveis de ansiedade, porque a gente só em casa também, os nossos níveis tendem a aumentar, então ela vai regular, vai deixar esses níveis mais baixos. Ela também vai formar uns bons hábitos diários, os hábitos diários, cuidar melhor da nossa saúde e sentir mais produtivo e focado. Papais e mamães, estimulem a leitura dos nossos pequenos.
ainda mais agora que eles estavam no início do processo de alfabetização deles e eles foram interrompidos por essa pandemia. Mostrem livros e conteúdos para as crianças que despertem o interesse deles, oferecendo assim uma prática de leitura e aliada com o nosso prazer, né? Todo mundo tem prazer naquilo que nos atrai. Então procurem livros mais focados para o gosto de cada criança, levando em consideração que ela vai estar trabalhando o processo de leitura, alfabetização, principalmente para os anos iniciais aqui do ensino fundamental, que é o foco desse vídeo, e também ela vai estar lendo assuntos de interesse, vai estar fomentando essa curiosidade pelo descobrimento que a gente tem por si só. A leitura é uma atividade que estimula de forma ampla o intelecto, tanto o português quanto as informações contidas naquilo, e a leitura estimula as crianças também a praticarem a escrita de forma inconsciente também, porque vocês, como responsáveis, como papais e mamães, também incentivem seus filhos a escrever, ou dê um diário para eles escrever, ou incentivem, escreve um pouquinho sobre o teu dia a dia, qual é a tua brincadeira favorita, qual é a tua música favorita. Então vai jogando conteúdos que a criança viva para ela começar o processo de escrita. A gente sabe que agora as crianças estão nesse processo de aprendizagem recente, então esse estímulo que vocês vão dar aí já são muito importantes para o processo desse desenvolvimento, mas para o futuro também. Eu trago a vocês agora a indicação de 3 livros de 3 escritoras aqui do Rio Grande do Sul, tá? Que elas são escritoras locais e que circulam pelo estado todo em feiras do livro, em eventos literários. O primeiro livro que eu indico, tá, é o livro da Cacá Mello. Ele tem a ilustração de Paulo Tume, que se chama É de Menina ou de Menino? Ele traz, na verdade, a proposta e a reflexão sobre a liberdade de escolha das crianças sobre os brinquedos que elas possuem. Então a Cacá aborda nesse livro dela um pouquinho de que não existe brinquedo que seja de menina ou brinquedo que seja só de menino. Existem brinquedos que são de crianças. Então o ato de brincar tem que ser considerado como brincar e não como o fato de dizer que aquele gênero é para aquele brinquedo e aquele lá é para aquele outro brinquedo. Então a Cacá Mello aborda essa reflexão aqui no livro dela, é bem bacana. A Cacá Mello, além de escritora e autora, ela também é professora. E segundo o site dela, ela sempre gostou de escrever poemas, contos, letras de canções desde pequenininha. Ela atualmente possui 5 livros publicados e ela também atua na contação de histórias, que é muito importante, porque junto com essa contação de história, ela também traz a música como elemento de ensino-aprendizagem. A Cacá Mello também agora está com um projeto que ela está fazendo na quarentena, que é a Cacá Lê Pra Você. Então vocês vão acompanhar lá no canal do YouTube dela essas contações, que ela faz a contação de vários escritores aqui do Rio Grande do Sul. Então, se você é aqui do Rio Grande do Sul, quer mostrar para o seu pequenininho aí algumas escritores locais, é importante também valorizar o trabalho local, vai lá que a Cacá Mello vai apresentar para vocês. O segundo livro que eu indico para vocês é da escritora Márcia Funk Dieter, com a ilustração da Silvana Santos. O livro se chama Só Antônio. Esse livro traz um contexto um pouco diferente da Revolução Farroupilha aqui do Rio Grande do Sul, onde ele aborda uma proposta diferente do que a gente aprende na sala de aula. Não vai abordar Bento Gonçalves, que a gente costuma aprender. Ele vai trazer a história dos lanceiros negros. Ou seja, ele vai contar um pouquinho mais depois de... na verdade, é a história do menino que volta, quer voltar no tempo, ele tem todas as tecnologias, consegue voltar para ver como funcionou a guerra, porém, ele volta não no momento da guerra, ele volta 10 anos depois do fim da guerra. Ele conhece o seu Antônio, que se chama Só Antônio, e desse diálogo que eles têm os dois, ele descobre que o seu Antônio lutou na batalha de frente da Revolução Farroupilha. Ele é negro, então ele lutou pela sua liberdade. Eu não vou contar mais para vocês ir procurarem um livro, tá? Que a história é bem bacana, mas ela também traz essa referência principalmente para a história do Rio Grande do Sul. A Márcia Funk Dieter é professora, escritora,
contadora de histórias e produtora editorial. Ela é formada em letras, que é a literatura, especialista em cultura e literatura e pós-graduada assim, em artes visuais. Ela também atuou como diretora de escola, como diretora cultural e atualmente ela possui 13 livros lançados. Também com contações de histórias musicadas, que é bem importante. O terceiro livro que eu indico para vocês é da escritora Milene Barazetti, com a ilustração do Marlon Costa, que se chama Que Monstro, Menino! Nesse livro, a escritora aborda a imaginação das crianças sobre os objetos do seu dia a dia e a importância da sua mãe. Então, a sua mãe sendo considerada um porto seguro, digamos assim. Por quê? Eu não vou contar muito para vocês ficarem curiosos, tá? Mas é basicamente objetos do dia a dia da criança que ela vê e enxerga algum monstro e a mãe pergunta: que monstro, menino? Então a história se passa mais ou menos assim. Falando um pouquinho da Milene Barazetti, além de escritora, ela é professora e ela tem bacharel em Direito, ela é especialista em psicopedagogia e cultura afro-brasileira. Ela é pós-graduanda em literatura infanto-juvenil pela UX. Ela é contadora de histórias também em diversos eventos literários, como as outras escritoras. Todas elas ministram oficinas de contação de histórias, mediação de leituras, todos os eventos literários que tem aqui, todas elas participam ativamente, tá? Eu tive a honra de trabalhar com as três, conheci o trabalho delas, é muito incrível, vocês precisam conhecer. Vou deixar aqui na descrição o site das três, também os canais do YouTube para vocês seguirem, acompanharem, que é bem importante também, ainda mais agora, para vocês mostrarem para as crianças o quão importante é trabalhar esse processo de imaginação, de leitura também. Então, segue lá! Papais e mamães, a música faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, desde os momentos que a gente nasce até os últimos momentos da nossa vida. Sim, ela nos traz emoções, sensações, nos proporciona vários sentimentos. Eu falo isso também porque existem muitos estudos, agora dos últimos anos, onde mostram que a musicalização e a aprendizagem de algum tipo de instrumento, eles ajudam muito as crianças no processo de evolução cognitiva, no processo de ensino-aprendizagem. A música, ela estimula o raciocínio lógico e concentrado, que também é o que a gente aborda em sala de aula com as crianças. De acordo com a Aurilene Guerra, ela é mestre em neuropsicologia, ela também é professora da UFPE de Pernambuco. A escuta ativa exige o desenvolvimento de capacidade da concentração da criança, além, claro, de promover a criatividade por meio da sensibilização do aluno. E vou trazer uma experiência pessoal que eu vivenciei na Associação Mantenedora Pandorga, que é a escola que eu trabalho como professora de música. Essa associação, ela atende pessoas diagnosticadas com autismo grave. Então, eu tenho uma das alunas que ela se chama Fernanda, ela não fala, ela não se comunica diretamente conosco. Fernanda tem 29 anos e ela vai na Pandorga desde quando ela era pequenininha. O que eu noto de interessante? Quando eu começo a tocar as músicas, que provavelmente ela já escutou muito antes de mim, quando eu começo a tocar, ela começa a cantar comigo. Cantar com palavras, com entonações. Ela canta no tom perfeitamente. Qual a lição que eu trago disso? A música estimula no nosso cérebro diversas áreas diferentes. No caso da Fernanda, ela estimula de uma forma diferente do que a fala, porque ela não consegue falar, mas ela canta todas as músicas assim, chega a emocionar. A música nos passa emoções, sensações. E isso muda o mundo. Então, papais, mamães e tias e titios, quem tiver em casa, tá? Cantem com seus filhotes, cantem com seus pequenininhos, incentivem a criação de música, façam versões, tá? Criem música do cotidiano, inventem, usem a imaginação da forma que vocês acharem plausível. Mas independente da idade, tá? Não tem que, meu filho já tem 8 anos, ele não canta. Não, ele deve cantar sim, ele tem que estimular esse processo de desenvolvimento cognitivo aí que se dá até o fim da nossa vida. Atualmente, as produções cinematográficas voltadas ao público infantil, elas vêm crescendo e vêm abordando cada vez temas mais diversos e mais complexos também. Por quê? Mesmo a gente sabendo que a gente tem que ter cuidado com a demasiada exposição das crianças às redes, às telas,
a gente pode também utilizar essa forma de linguagem audiovisual no auxílio do processo de ensino-aprendizagem e também nas críticas que esses filmes infantis muitas vezes trazem, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a proposta de 3 filmes que eu acho super importante, porque além da animação, além de toda a romantização, a história que tem por trás, eles trazem questões que a gente tem que trabalhar em algum momento com as crianças. Então, se a gente for familiarizando desde cedo isso, também vai auxiliar, tá? O primeiro filme que eu vou trazer para vocês de indicação é o filme da Disney que se chama Divertidamente. O filme aborda o tema da inteligência emocional de uma maneira tão simples e diversificada que esse filme ficou famoso e reconhecido por abordar cada sentimento que teria dentro da nossa mente de uma forma específica, tá? Ao tratar sobre isso de uma maneira tão lúdica, esse filme se tornou referência de alguns educadores, inclusive das famílias, tá? Segundo o site da Veja Saúde, o filme pode nos mostrar algumas informações acerca do nosso cérebro. Tem uma reportagem ponderando isso, que vão desde as memórias são fixadas pelas nossas emoções, que trata no filme. Eu não vou dar muito spoiler para vocês assistir, tá? Então eles trazem esse tema também. Não existe sentimento melhor ou sentimento pior, todos os sentimentos se equilibram. A tristeza, ela é necessária também para nossa saúde mental e intelectual. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo, que também é abordado no filme. A memória define e influencia a nossa personalidade, também está lá no site da Veja. E nós temos um verdadeiro arquivo de memórias na nossa cabeça. Então, claro que tem muitos outros filmes, se tu for parar para analisar pensando nessas críticas, então tu já vai ver o filme de outra maneira se tu já assistiu. Se tu não assistir, já lembra disso, tá? Na hora que eu falei. Claro que tu não vai abordar diretamente com a criança agora isso, tá? Mas é importante já ela ir se familiarizando com esse tema proposto. A minha segunda indicação, então, é um filme também da Disney, que é o filme Mulan. Inclusive o Mulan, de tanta repercussão que teve, ele foi gravado em 98 e vai sair uma versão agora com pessoas reais, tá? Pessoas reais. Com pessoas físicas. Que também que aborda o quê? Ele aborda, na verdade, uma lenda chinesa, onde o imperador, na época, convocou um homem de cada família para lutar na guerra. E ela, como irmã mais velha, se disfarçou de homem e foi lutar no lugar dele na guerra. Então, esse filme traz um tema que eu gosto bastante de discutir, que é o tema da mulher, da presença da mulher, do feminismo em geral. Porque nesse filme ele mostra que a mulher que não foi convocada, né, tem tantas qualidades quanto os homens. Então ela consegue enfrentar as batalhas, ela se torna uma guerreira. E nesse, claro que tem a trama por trás, né, que é o romantismo dos filmes da Disney, mas aborda já esse tema que é a mulher guerreira. A terceira indicação de filme que eu trago pra vocês hoje é o filme WALL-E. Não sei falar muito bem, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? O filme WALL-E, ele é muito importante porque ele fala, entre outros contextos, é claro, sobre a poluição, porque o WALL-E é um robô que ele compacta lixo aqui na Terra, enquanto os seres humanos estão numa nave que eles fazem todo um plano de ação que ficariam 5 anos nessa nave até a Terra se regenerar de novo, mas não é bem isso que mostra no filme. Então o filme mostra a questão da poluição, mostra a questão do acúmulo de lixo, também mostra bastante a questão do sedentarismo do ser humano, principalmente quando ele está muito acomodado no local, ele pega e se acomoda e vira sedentário. Então é importante, quem já viu, tenho certeza que se emocionou bastante, principalmente pelos temas. Quem não viu, então olha que é um filme excelente. Além dessas 3 indicações, eu sugiro vocês trabalharem com seus filhos e crianças temas que abordam essas questões assim que não são tão explícitas, tá? Uma sugestão que eu trago para vocês trabalharem com as crianças é o tema da negritude, porque tu não vê muitas princesas que são negras. Na verdade, só tem uma que é também uma indicação de filme, que é a Moana. É um filme da Disney que é o único filme da Disney que tem uma negra como princesa, uma família como protagonista da trama. Dessas indicações de filmes que eu trouxe pra vocês,
Se vocês já assistiram, eu sugiro que assistam de novo com as crianças, com outro olhar, um olhar mais crítico, mas também que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento das crianças. Por último, mas não menos importante, eu trago a dica para vocês e a proposta, que são os jogos educativos. O que eu sugiro para vocês agora, papais e mamães e titias e quem tiver em casa? Larguem os computadores de lado, larguem os celulares, larguem as telas. Esse é o tempo de vocês trabalharem só você e a criança. Então traga aquelas propostas que vocês com certeza faziam nas salas de aulas, nos jogos, que é o stop. Quem nunca brincou de stop, né? Isso também estimula a leitura, estimula o raciocínio lógico rápido. O jogo da velha, que é lógica. Então, assim, usem a criatividade, utilizem papel e caneta para trazer essas propostas para a criança. Eu tenho certeza que as crianças vão achar muito mais divertido utilizar os meios físicos para aprender e brincar e desenvolver, além dos meios virtuais. Então, essa foi a minha proposta do meu vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo é relacionado ao estágio supervisionado do ensino fundamental da Uninter. Sou formanda do Polo de São Leopoldo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar que eu vou ler todos os comentários, tá? Mostrem esse vídeo para papais, mamães que vocês conhecem. Mostrem para as crianças também, que eu tenho certeza que elas vão adorar. Muito obrigada, tchau! Tchau!